Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa semana eu via num programa de notícias, aqueles programas vespertinos, que quando a gente às vezes não está na lida do dia a dia, como essa semana que eu fui visitar minha mãe, a gente acaba vendo essas coisas.
que era pro programa do Datena, já ouviram falar? Mas o que me chamou a atenção, uma mulher que foi no açougue e pediu lá para o cortador de carne lá, o que faz quando chega, né, o boi quando chega, ela pediu o couro, a pele do animal. Para quê? Porque há muitos meses, para não dizer anos, sem comer carne, então ela ia levar aquilo para colocar ali na comida, na sopa, num caldo, para dar o gostinho da carne na comida, para eles pelo menos sentir. Aí vocês imaginam. E outra, osso, essa é de amargar. Osso de animal, de boi, de vaca, você desossa, joga o osso, né? Descarta o osso, ou manda lá para aqueles, não sei para onde, e você vai vender a carne. Tem açougue que agora está começando a vender osso, e tem quem compra, pôr o osso na comida para dar o gosto da carne. Isso não é fantasia, gente, está acontecendo. Gasolina subiu hoje de novo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem tudo a ver com o evangelho de hoje, a riqueza, o dinheiro. Por que será que com essa pandemia as coisas estão subindo tanto? Estão subindo muito. Não só carne, combustível, arroz, todos os itens. Porque existe mais procura do que oferta. É a tal da demanda. E aí, vamos dizer, para fazer a gasolina, para tirar o petróleo, você não está gastando mais, você gasta o mesmo tanto. Então por que sobe? O boi e a vaca, por que subiu o preço, se é o mesmo boi, a mesma vaca de 1 ano, 2 anos atrás? Porque tem países que estão em escassez, então os produtores, em vez de ficar vendendo aqui, né, vendem para fora e valorizam o preço. Isso aí é chamado mercado. É o mercado. Esse tal do mercado que domina o mundo. E aí você pensa, não importa se vai ter gente que vai comer osso, se vai ter gente que vai atrás da pele do boi para cozinhar no feijão, para dar o gosto da carne, se vai ter gente desempregada, se vai ter gente passando fome, não importa nada disso. Importa que eu tenha a oportunidade de ficar mais rico, ganhar muito dinheiro. Gente passando fome, isso não é um problema meu. Meus irmãos, essa é a pior idolatria. A idolatria da riqueza. O Deus mercado, que é adorado e idolatrado, tomou o lugar do verdadeiro Deus no mundo e na sociedade. E as pessoas se dobram, se ajoelham, o adoram e se submetem a tudo que Ele mandar. É o ídolo dos tempos modernos. Não pense que o ídolo é a imagem de Nossa Senhora, é o Papa, né? Essas bobagens, isso aí já caducou, essas ideias. A verdadeira idolatria está aí. Toda uma engrenagem que se impõe como um Deus a ser adorado. É o Deus mercado. Não importa as pessoas desempregadas, não importa as pessoas pobres, o importante é que se tem quem paga mais, eu vou vender mais caro para ficar mais rico. Triste de uma sociedade assim. Não há mais solidariedade, não há mais sensibilidade, não há mais compaixão. Por isso o Evangelho de hoje vem nos mostrar essa triste realidade deste jovem rico,
Tudo começa muito bem. Um encontro. Ele ainda não vê Jesus como o Filho de Deus, por isso ele chama mestre. Bom mestre. Um rabino inteligente. Bom mestre. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Pergunta inteligente de quem se preocupa com coisas importantes. Prover a Deus os jovens de hoje tivessem essa busca, tivessem essa procura da vida eterna. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que obedecer para ser salvo. Hoje as pessoas não querem ser salvas, elas querem curtir a vida, aqui, agora, neste mundo. Para mim é suficiente, depois pouco importa. Essa é que é a realidade, na maioria esmagadora das famílias e da nossa juventude. Mas este jovem era diferenciado, ele queria a vida eterna. O que devo fazer, bom mestre, para ganhar a vida eterna? Prover a Deus, cada pai, cada mãe ensinasse para o seu filho e para a sua filha que o mais importante na vida é isso. Não importa se você vai ter muito, se você vai ter pouco, o importante é você ir mais além do que este mundo, porque lá está a verdadeira vida e a verdadeira felicidade. Triste de quem vive somente para essa existência. Tristes as famílias em que os pais educam os filhos somente para a felicidade neste mundo. Não se sabe sobre o pai e a mãe desse jovem, mas deve ter sido bem criado na religião. Ele queria a vida eterna. Jesus disse: cumpre os mandamentos. Os 10 mandamentos: não matarás, não amarás ao Senhor teu Deus, né? E olha o que o jovem responde para Jesus, algo que não é qualquer um que poderia hoje ter essa ousadia. Desde a minha juventude tenho colocado em prática tudo isso. Ou seja, era um jovem obediente, temente a Deus, crente, estava em estado de graça, cumpria os mandamentos, não dava espaço para o pecado na sua vida. Então ali ele já está salvo. Na obediência a Deus já há salvação. E aí nesse momento que ele viu um jovem que tinha um bom coração, que já tinha a sua salvação, se ele continuar obedecendo os mandamentos, ele teve a salvação que ele queria. Mas aí vem o seguinte, que é o mais maravilhoso. Jesus olhou para ele com amor. Esse Jesus olhou para ele com amor é mais do que um olhar. Claro que o autor ele vai resumir tudo num fato, como se fosse uma cena de 5 minutos, mas talvez esse encontro desse jovem tenha sido algo de muitos dias, que ele esteve ali com os discípulos, que ele esteve ali na intimidade com Jesus. Jesus olhou com amor, quer dizer, Jesus o amou profundamente. Jesus se encantou com aquele jovem teve uma experiência do amor de Deus. E quem já teve uma experiência do amor de Deus sabe o que é a experiência do amor de Deus. Você se transforma, você muda. Ele se encontrou com Jesus. E aí Jesus quis lançar o desafio. Queres? A salvação você já tem. Queres ser perfeito? Queres ser santo? Essa santidade, essa perfeição aqui que Jesus está falando, é a santidade dos santos que nós veneramos. Beato Carla Cutz, amanhã é dia dele. Santa Teresinha, São Francisco de Assis. Foi isso que Jesus propôs para ele. Queres ser santo, perfeito? Larga tudo, doa para quem precisa, e eu te prometo
que você vai ter mais e melhor do que você tem. Vem ser meu discípulo. Ele tremeu nas bases. Infelizmente, ficou abatido, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Meus irmãos, que tristeza. Aqui está o grande problema, não é? Ah, padre, quer dizer que Deus não gosta, Deus odeia gente rica, porque depois Jesus fala, né? Como é difícil um rico entrar no reino do céu. A riqueza não é boa nem ruim, a riqueza é a riqueza. Ela é instrumento, só que ela pode ser instrumento para você se levantar e levantar os outros, ou pode ser instrumento para a sua perdição e você levar os outros para a perdição. Existe riqueza abençoada por Deus, existe riqueza amaldiçoada por Deus. Riqueza que é fruto da injustiça, do roubo, da corrupção. Riqueza que não se transforma também em partilha, em solidariedade. É só a avareza, é só o para si, e depois você morre e não leva nada. Essa riqueza não tem nada de Deus. É aquela riqueza que Jesus fala, carcomida pelas traças e pelos vermes. Mas você pode sim ser uma pessoa que luta, que trabalha, que é generoso, que é decidido, que acorda mais cedo, que dorme mais tarde, que dá o seu melhor, que tem foco, que não se perde em bobajaiada e cria suas metas, e você vai vencer, e você vence. Isso é bênção de Deus, mas nunca permita que isso seja a sua ruína, seja para te distanciar de Deus, mas seja para te aproximar de Deus e das pessoas. Quando Jesus fala, como é difícil um rico entrar no reino do céu, os discípulos ficaram espantados. E por que do espanto? Porque a teologia daquela época, no Antigo Testamento, qual que era a cabecinha da cultura ali daquele povo hebreu? Pessoa rica, Deus está abençoando. Pessoa pobre, miserável, né, lascada na vida, bom sujeito não é, Deus está castigando. Alguma coisa ele aprontou para merecer isso. Então eu não me comprometo, eu não ajudo, deixa Deus castigar. Era a cabeça. Quem prosperava, abençoado por Deus. Quem se lascava, esse é amaldiçoado por Deus. É a sina, é minha sina. E aí as pessoas, né, não mudavam a situação, porque a vontade de Deus é minha sina. Mas por incrível que pareça, depois de 2.000 anos, 3.000 anos, tem religião que se você for lá, eles pregam isso. Vem aqui, você vai ser abençoado, você vai ser rico, 2 carros na garagem, apartamento, casa de praia, não sei. Mas se esquece de falar do céu, que a pessoa não para de pecar, que tem que se converter, viver na graça do Senhor. Não tem isso. Só se fala de dinheiro. E aí você dá para receber aquela barganha toda, ainda hoje. Mas veja que Pedro toca no assunto. Ouviram toda aquela cena, toda aquela situação, e aí Pedro pensou, deixa eu fazer minhas contas aqui. Bom, ele era rico, Jesus chamou ele para seguir, ele não aceitou, foi embora, perdeu a riqueza que Jesus prometeu que ele teria na eternidade. Senhor, posso fazer pergunta? E nós que deixamos tudo e te seguimos? Malandrinho esse Pedro, né? E nós, se ele foi, então para nós vai ser o contrário, não vai? Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, por causa de mim e do Evangelho, não é por outros motivos não, viu gente? É por causa de Cristo e do Evangelho.
receberá 100 vezes mais. Olha a palavra, agora. Não é só depois que morrer, agora. Durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, mas com perseguições. Um missionário vive isso. Um evangelizador, um religioso, um sacerdote. A pessoa que deixa os seus planos para abraçar os planos de Deus, se realmente faz isso em reta intenção, comprova isso. Eu sou prova viva. Vou fazer 20 anos de padre. Quantas casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos Deus tem me dado nesses 20 anos. Nada é meu em definitivo, mas eu tenho ao meu redor. E é claro essa palavra, com perseguições, porque não espere o cristão que o mundo vai bater palma e passar a mão na cabeça e dar recompensas e coroa de ouro. Não, é coroa de espinhos. Vão criticar, falar mal, arrumar defeito. E quanto mais a pessoa vai pregar ali a palavra de Deus, isso incomoda o reino das trevas. Mas vale a pena, viu? E como vale a pena? E no mundo futuro, a vida é eterna. Olha aqui a senhora que veio visitar, lá de Foz do Iguaçu. É isso aqui, o evangelho de hoje. Quantos hoje, que eu nem sei, que eu nem conheço, lá no Ceará, lá na Paraíba, lá no Espírito Santo, lá no Canadá, lá em Portugal, lá na Itália, lá no Japão, na China, de todos esses lugares nós recebemos mensagens. Mas eu precisei um dia dar o passo, deixar, sem olhar atrás, e saber que Deus tinha muito mais para mim. E isso também é na sua vida. Você não precisa ser padre, você não precisa ser um religioso. É claro, a minha missão é específica, é especial. Mas na tua família, no teu trabalho, viver a tua fé, sem ter medo, sem ter vergonha, abraçar esse Cristo, sem olhar atrás. Vai ter coisas que você vai perder, amigos que você vai chegar e não dá mais essa amizade, porque isso aqui me puxa para o que não é de Deus. Certos lugares, certos tipos de ambientes, de reuniões, mas Deus vai te dar outras melhores, Deus vai te dar amizades melhores, Deus vai te dar companhias melhores, confraternizações melhores, sadias, saudáveis, que te fazem crescer e não que te jogam no buraco, na lama. Mas tenha coragem de dizer: eu quero Jesus. Ninguém ganha se não é capaz de perder. Ninguém vai colher se não passar pelo processo da semeadura, onde muitas vezes serão as lágrimas da sua companheira. Por isso, na nossa vida, tenhamos essa convicção. O mundo pode te decepcionar, as pessoas podem te decepcionar, mas Deus, Jesus, Ele cumpre as promessas que faz, e pode ter certeza, quando você se decide por caminhar com Ele, Ele estará junto com você em todos os momentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Pois Tu és o meu amparo e meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em Ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo
mesmo na dor. Quero seguir até